vira. Se vira. E eu conheci uma pessoa. E essa pessoa falou assim: eu vou resolver seu caso. Eu falei: vai mesmo? Eu fiz, ele mandou me virar. Eu vendi na época, era várias transportes, vendi os vários, vendi tudo. E comprei o que ele queria, falei: eu volto demais, porque eu tenho dinheiro para manter eles. E eu conheci uma outra pessoa. E dentro dessa casa que eu fui, essa mulher virou, eu vou só contar os pedacinhos, tem muita coisa. Essa mulher falou assim, dentro da situação, falou assim: você está grávida. Como eu estou grávida, você tem namorado? E eu fiquei com raiva daquele espírito, por causa da mentira. Porque o engano é assim. E a palavra de Deus fala: o diabo é o pai da mentira. E eu quero te dizer, Deus te já, né? Debaixo da direção do pastor, viu, pastor? Se você não mentir, você tem um pai. E não é Deus. Eu não vim aqui te exortar, eu vim aqui te ensinar. Dentro daquilo, eu não levo nada para casa. O que Deus mandar falar, eu falo. Porque com alguém você não vai falar. Glória a Deus. Então o que acontece? Essa mulher mentiu. Mas eu dei tudo que eu tinha. Quando eu não tinha mais nada, eu comecei a fazer foi compra. E aí quando ela mentiu, eu sumi, não voltei. Mas essa foi atrás de mim. Ela sabia o que eu ia. E ali, pastor, começou as pragas. Porque eu não quis voltar. Deu praga de lesma na minha casa. Praga de pulga na minha casa. As galinhas, minha irmã cuidava de galinhas, as galinhas começavam a ficar com as pessoas tudo pendurado. E ia morrendo aos poucos. Por que a senhora está contando isso aqui, pastor? Eu chegava onde eu quero falar lá com alguém que quer casar e desistir. E ali, amados, eu comecei a viver essa praga de ratos. Mas é muito, esse negócio assim de praga, e é uma pulguinha ali, eu não andava assim, uma pulga. Você deitava e tinha pulga. Ela me amaldiçoou. Sabe quem tirou a maldição, pastor? A minha irmã que me ganhou para Jesus, que eu perseguia. Se você tem sido perseguido, glorifique o Senhor. Porque crente que não é perseguido tem alguma coisa de errado. Se você não está sendo confrontado, tem alguma coisa de errado. O que está de errado, pastor? Posso falar? Não falou nada, está gravado. Muitas das vezes as pessoas trabalham e falam assim: eu não aguento mais perseguição. Não aguento mais a dor. Isso significa, mas que você está agradando o eterno. Você está chamando a atenção do inferno. E o inferno ele vai se levantar. E o diabo não vai virar para você, não. Ele vai usar pessoas. Então não desanime, não chora, não desiste, não para. Continue exaltando o nome do Senhor. E continue profetizando a vida daqueles que estão te perseguindo. Porque eles vão ver a glória de Deus se manifestar na vida dele através da tua vida. Aleluia. Porque aconteceu comigo. Essa irmã minha virou para mim e falou comigo assim: que na mão
Aleluia. Se você está na mão de Deus, entenda uma coisa: ninguém te toca. Você pode até passar por tribulação, por angústia, por decepção, por frustração, mas o Senhor está vendo tudo. E Ele trabalha a teu favor. Aleluia. Mas Ele permite você passar para ver até onde você suporta. Glória. Ele permite você passar sempre por quê? Para ver a quem você vai recorrer. Aos homens ou a Ele. E dentro dessa situação, amado, eu corri para os braços do Senhor. Glória. Mas eu vou falar um pouquinho, pastor. Uma coisa é você vir por amor. E outra coisa é você vir na rua. Eu fui com medo. Porque Satanás falou comigo assim, através da boca daquele homem: eu já matei um, você é a próxima. Eu já matei uma, você é a próxima. E eu tenho experiências como espirituais aqui que não dá para contar, que você pode ficar até escandalizado. E eu fui para a casa de Deus. E quando eu fui para a igreja, mano, eu olhava para o pastor e falava: esse é bonito, hein? Olhava assim, quando eu entrava na igreja, eu olhava as mãos para ver se estava com aliança, se tinha solteiro. Eu não estava liberta. Porque uma coisa é você vir na igreja, outra coisa é você ser a igreja. Porque vir na igreja, muitos vêm. Agora tem que saber quem é que tem compromisso com ele. Glória. Porque aquele que tem compromisso com ele renuncia. E não foi fácil para mim. Porque quando você vem comer, você até vem, mas você não entrega tudo. E eu comecei a passar por situações, irmãos. Jesus começou a me amassar e me apertar. E um dia ele mesmo permitiu o diabo vir pessoalmente. Eu olhei assim, o espírito da morte. Ele veio, ficou ali, dava uma subida e voltava. Eu deitado, ele passava por cima e eu critico. Eles dando volta ao redor da minha cama. Eu precisei ver muita coisa para eu renunciar a minha cara. E dentro disso, eu comecei a pegar filho com o pai. E eu tive um encontro com Deus. Aleluia. E dentro desse encontro com Deus, amado, eu não olhava mais na igreja, eu estava preocupado com as mãos vazias, se tinha aliança ou não tinha. Eu não me preocupei mais. Tirei do meu coração o desejo de casar. Contar só um negócio rapidinho aqui. Glória. Tirou do meu coração. Eu falei: Deus, eu não quero mais casar. Eu não quero mais ninguém. Eu só quero te servir. O Senhor tirou um desejo tão grande no meu coração, amado, de servi-lo, que eu renunciei a tudo, até a minha vontade. Mas eu quero te dizer uma coisa: orações não caem no chão, elas sobem. E ela tem a hora certa, o momento certo de descer com a resposta. Aleluia. Se você no nosso meio tem pedido e achado que Deus não te ouviu ou que Deus te esqueceu, eu quero te dizer uma coisa: Ele está te aperfeiçoando. Glória. Ele está te aperfeiçoando para você receber de Deus aquilo que Ele tem para você. Aleluia. Amém ou não amém? Glória. Quem que teria coragem de casar com 7 dias de casamento? 7 dias. Quem tem coragem? 7 dias. Você é pedido de namoro uma semana, na outra você é pedido de casamento.
Aí eu orei. Só conheci seu marido, não? No Monte Senhor mesmo. Com quantos dias sua casou, pastor? Com 15 dias eu comecei a no cartório. Casei com 3 meses. Um mês depois do ministério. Como é que foi a carta que a senhora fez, pastora? Pedido no final do ano? Todo mundo ri disso. Como eu não queria casar, pastor, parece que eu já vi o amado em algum lugar. Eu falei com Deus, como eu não queria casar, uma amiga minha chamada Luz, falou, faz seu pedido. Eu vivia na igreja, fiz o pedido rapidinho, Senhor, eu quero um homem alto, forte, louro, brancão, alto, bem rico, com uma casa para lugar, e fui falando, colocando ali tudo que eu queria. Eu quero sim, Jesus. E ele mandou um homem alto, negro, com caráter, com personalidade, cheio de poder de Deus. Mas não era branco, pastor? A branca, na alma. Cheio. Mas ali no meu coração era que eu quero um brancão, alto, assim. E no dia do pedido eu pensei com esse assim, no dia que Deus revelou para mim, que ele usou minha filha para eu trazer ela falou assim, Deus manda te dizer que a senhora vai casar esse ano. Eu falei, não tem ninguém, eu vou ficar em pecado. Então, amado, eu quero te dizer, querido, se um dia você pediu, vai chegar a hora da resposta. Não olhe para decepções, não olhe para os homens, olhe para o Senhor, porque perfeito é Ele, e Ele aperfeiçoa o errado, não vai estar certo, e trabalha a nossa vida. Como é a sua casa, pastor? Tem paz, glória a Deus, tem luz, tem a bênção do Senhor. Porque a Bíblia nos diz, aonde tem união, o Senhor ordena a bênção. Se vocês que aqui estão, homens, juntamente com a sua esposa, não tem união, entenda que está faltando algo. O Senhor tem a abençoar dentro. Procure ter união. Procure orar junto. Segure nas mãos. Faça cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. As mulheres, quando têm sabedoria, a casa dela é edificada. Mulheres, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, buscar a vontade de Deus. Pare de olhar para a circunstância. Marta olhou para a circunstância. Marta começou a olhar, tem muita gente, eu preciso servir. E ela começou a ficar preocupada, fadigada, angustiada com aquela situação, correndo para lá e para cá. E muitas das vezes nós estamos assim, deixando de realizar os nossos sonhos, porque estamos preocupados com muitas coisas. Deixando entrar para dentro do coração as palavras. Como está o seu coração? O que você ouviu que você precisa
hoje. Faça uma faxina hoje nesse coração. Faça uma faxina hoje nessa mente. Eu vou falar algo que o Espírito Santo está descendo aqui. Ninguém nervoso elogia ninguém. Eu estou nervoso, você também, eu te amo. Não, você não presta, não vale nada. Ninguém nervoso elogia ninguém não, amado. E se a pessoa não conhece a Deus, não espere palavras bonitas, mas você pode, com sua atitude, com o seu gesto, com o seu comportamento, mudar o outro. Muitas das pessoas somos assim. Queremos ser amados, mas não amamos. Queremos receber carinho, mas não damos carinho. Queremos receber um abraço, mas não damos um abraço. Quantas pessoas você tem abraçado? Quantas pessoas você tem abençoado? Quantas pessoas você conhece que está sofrendo e não dá uma palavra para essa pessoa para ele vir para a presença de Deus? A palavra do Senhor vai dizer que Maria, ela escolheu estar nos pés do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você aqui hoje? Nós precisamos descer. Como igreja do Senhor, nós precisamos descer. Glória. Porque Maria poderia ter sentado do lado, mas ela resolveu ficar nos pés. E para ficar no pé, você tem que descer. Humilhar na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia. Tem gente que fala assim: pastor, profeta de casa não pegou. Sabe quem são a maioria das minhas ovelhas? Minhas irmãs, cunhados, genros. O Senhor me revelou de espírito. Esse ministério. Igreja Pentecostal Desmondiária em Cristo Jesus. Ele me deu uma placa. Quando eu comecei a caminhar, pegar firme com ele, eu nem entendia quase nada. Quando me falaram que era para eu ser pastor, eu falei: não, Tiago está de bom tamanho, missionário está de bom tamanho, pastora não. Aí veio um pastor e falou: você gosta de cuidar? Sempre gostou de cuidar. E esse é o ministério de cuidar, de abraçar. E eu quero te perguntar uma coisa: a quem você tem dado ouvido? Qual é a voz que tem falado nos seus ouvidos? É a voz do Espírito Santo? Ou as muitas vozes? Você não vai conseguir. Isso não é para você. Você nunca vai ser feliz. Você nunca vai conquistar algo. Quais são as vozes que você tem ouvido? Quando Maria desceu, amado, ela desceu com propósito. Ela ficou aos pés do Senhor com propósito. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que aonde Jesus ia, a multidão seguia. E eu acredito que aonde Jesus entra, e aonde Jesus ia, havia cura, havia libertação, havia transformação. E eu quero te dizer que Ele está aqui nessa noite para transformar, para mudar sua
você venha descer mais aos pés do Senhor. Porque muitas das vezes quando a gente fala assim, você tem que descer, a pessoa ele leva para um lado pessoal e vai falar, por que eu tenho que descer? Amado, quando você desce, Deus muda a sua história. Deus muda a sua história. Eu só quero te dizer uma coisa aqui nesta noite. Deus ele liberta, cura e transforma. Ele é o mesmo de ontem, de hoje será para todo sempre. Aleluia. Ele faz. Tem muita gente que diz assim, fulano não tem jeito. A Bíblia vai nos dizer lá no Provérbios 18, 21, que a morte e a vida está no poder da língua. E aquele que bem utiliza como do seu fruto. Se você começar a declarar vida, se você declarar que você é mais do que vencedora, se você declarar em nome do Senhor Jesus Cristo que você pode todas as coisas, porque o Senhor fortalece. Entenda uma coisa: o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te erguer, o Senhor vai transformar sua vida, o Senhor vai te colocar em patamar mais alto, o Senhor vai te surpreender. Glória. Amém ou não amém? Glória. Você tomou posse disso? Não desista. Tem pessoas no nosso meio que a angústia está consumindo. A tristeza tem sido maior do que a fé. Tem gente que vira para as mães e fala assim, já não tem mais esperança. É quando você acha que já não tem mais jeito, é que Jesus entra. Mas é necessário você continuar segurando na mão dele. É necessário você continuar profetizando, declarando, eu sei que o meu Redentor vive e ele vai mudar a minha história. Glória. É necessário, amado. Sabe por que eu contei um pedacinho do meu testemunho? Porque de repente você fala assim, o diabo acabou com tudo. Já não tem mais jeito. Mas uma pessoa de joelho clamou a Deus e Deus mudou a história. Uma mulher de joelho na copa da minha casa. Quando eu chegava estava ali de joelho. Quando eu voltava estava ali de joelho. E Deus fez uma grande obra. Olha eu aqui para dar testemunho, para dizer para você que o impossível para você é possível para Deus. Não desista, desanime. Faça como Maria. Fica aos pés do Senhor. Você tem seus afazeres? Tem que fazer, tem que arrumar a casa, tem que cumprir com isso, tem que pagar. Mas separa tempo para o eterno. Se separa e descanse nele, amado. Glória. Pede e creia, porque escrito está: se você pedir e não duvidar, aonde, pastor? No seu coração, pedireis o que quiseres, e assim será feito. Aleluia. O que você tem pedido? Muitas das vezes você pede, e como está demorando, você vai desistir. Desiste. Não desiste. Não desanime. Continue focando no céu, porque do céu vem teu socorro. Continue focando no alto, porque do alto vem resposta. Olha, pessoal. O que você tem almejado da parte de Deus? Quando você vier na casa do Senhor, amado, venha determinado. Aleluia. Venha focado. E qual é o meu foco? Hoje eu vou adorar. Sabe por que Deus mudou a minha história? Porque eu renunciei à minha vontade. O meu prazer é adorar.
O meu prazer é servir o Senhor. E eu falei com ele, já não quero mais. Eu já não quero mais. E através de mim, amado, eu casei todos os meus irmãos. E eu casei as minhas irmãs que moravam juntas. Para não falar que eu casei todas, eu não casei essa que me ganhou para Jesus. E deu meu irmão que congrega em outra igreja e mora longe. Mas os restantes nós casamos. E para a glória de Deus tem casado muita gente. Tem alguém que quer casar aqui? Pastor Daniel de casar. Não desista. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus projetos. Não desista dos seus sonhos. Seja uma mulher determinada, uma mulher que olha para si. Você já parou para pensar como você está? Você já parou para refletir como anda a sua vida? Você parou para refletir o que você tem feito com a sua vida? Hoje é dia de você refletir. Há muitos anos, você vai parar para pensar, há muitos anos eu vivo a mesma história. Há muitos anos eu penso, falo e não acontece nada. É porque você não focou. Você precisa focar. E para focar você não pode distrair com outras coisas. Muitas das vezes nós estamos distraindo com tantas coisas. E essas coisas elas vêm justamente com o objetivo de tirar o foco, de impedir a realização dos sonhos. Então nós não podemos, irmãos, nós não podemos focar naquilo que tira a nossa paz. E outro detalhe que o Espírito Santo está trazendo aqui no meu coração: quando eu era do mundão, eu queria ser feliz. Casar para ser feliz, pastor Daniel. E pastora, a minha intenção era casar para ser feliz. Mas como que eu ia casar para ser feliz se eu era uma pessoa infeliz? Como que você dá para alguém aquilo que você não tem? A nossa felicidade não vem de homens, a nossa felicidade ela vem de Deus. Quem pagou um alto preço na cruz do Calvário, por mim, por você, por nós, é o Senhor. É o Senhor. Muitas das vezes nós culpamos o outro porque não somos felizes. Eu sou infeliz por causa de você. Não, amado. Você está infeliz porque você está olhando só para a situação. Olhe para o Senhor. É necessário fazer metanoia, comentar, não é parar de olhar para casa. Focar no céu. Colocar a situação, colocar o Senhor no centro da sua alma. Para que haja uma mudança. Para que haja uma transformação. Porque nenhum de nós somos perfeitos. As pessoas da qual nós convivemos não são perfeitas, como nós também não somos. Mas o Senhor pode nos voltar conforme a vontade dEle, para que o outro entenda e compreenda e ache graça em nós. De repente você está aqui e fala assim: eu não sou feliz, pastor. Eu não tenho prazer com aquele homem. Olha o Senhor, Senhor, muda minha mente, muda meu coração, transforma, arranca o que está aqui dentro, libere perdão, libere perdão de palavras,
Porque pessoas aqui, elas foram machucadas e machucaram também. E quando você não tiver o perdão, você prende pessoas no mundo espiritual e te prende também. Até quando você vai aceitar ficar na mesmice? Até quando você vai aceitar ficar dentro da casa de Deus e não viver uma vida nova? Porque o que Jesus tem para nós é uma vida nova. Amém ou não amém? O que Jesus tem para nós é uma vida nova. Então não aceita ficar vivendo velho. Não aceita ficar vivendo as mesmas coisas. Saia desse mundinho. Saia dessa situação. Saia desses muitos afazeres, desses muitos pensamentos negativos, dessas muitas palavras que te envolveram a ficar preso. Não aceite, renuncie. A palavra do Senhor nos diz que nós não podemos conformar com esse século, com essas situações. Quero fazer uma outra pergunta. Quem aqui faz alguma coisa para o Senhor? Você quer colher? Começa a plantar. Você quer colher? Começa a plantar. Porque muitas das vezes nós só queremos me dá, me dá, me dá e me dá. E o que você dá? O que você entrega para Ele? Quando Deus mudou a minha história, é porque eu renunciei, comecei a dar para Ele. A minha melhor oração. A gente limpava a igreja, ficava lá com o pastor, perguntava o que a pessoa precisa. E eu tinha uma coisa no meu coração, amado. Como o diabo tentou me tirar tudo, pastor Daniel? Eu não aceitava ir para a casa de Deus sem ter uma oferta para cá. Eu não aceitava ir para a casa de Deus sem não apresentar uma oferta no altar. Agora me pergunta quando é que voltou para mim. Tem coisa que só vou contar para você, só vai fazer loucura. Porque o diabo tentou me tirar tudo. Eu falei, Deus, muda a minha história. Muda a minha história. E Deus começou a mudar a minha história. Eu tinha um sonho. Um dos sonhos. E Deus foi começando a mudar. Eu fazia propósito com Deus. Falava nada com o pastor. Porque tem coisa que é você, Deus. Fazia propósito de oração, jejum e voto financeiro. E plantava o altar. E Deus me deu um salão na Avenida Portugal. Quem conhece a Avenida Portugal aqui? E eu trabalhava para a casa dos outros, pastor. Eu trabalhava com uma junta de advogados, trabalhava com dinheiro, trabalhava no escritório de dia, de tarde, fazia faxina, unha, lavar, fazia tudo. Até que Deus entrou e fez tudo. Chegou o pastor e falou assim: até quando você vai trabalhar para os outros, com funcionários trabalhando para você? Às vezes você acha que você é nada, né? Que você não é capaz de nada. Muda sua mentalidade, meu amado. Muda sua visão. Abre a visão espiritual. Abre a visão espiritual. Comece a se entregar para o Senhor. Mas sem reserva.
Não fica correndo muito não, está tendo aí para mim. Hoje eu estou firme, amanhã estou igual preto. Deus ele nos sonha e ele nos conhece. Amém ou amém? Ele nos sonha. Eu não sei porque Deus está mudando tudo, mas eu estou falando que de acordo com Deus muda. Não deixe de sonhar. Não desista. Tem gente aqui que tem vontade de falar assim: ah, é impossível fazer uma faculdade, é impossível para você, mas Deus não é impossível, Ele te dá condições que você faz. Aleluia. Eu não tenho dinheiro, você não tem questão, mas o seu pai tem dinheiro e ele pode te dar dinheiro. Aí eu tinha um sonho de ter uma empresa tal. O que você está fazendo para ter essa empresa? Você está focado na sua condição humana. Sai da condição humana. Glória. E vai para a condição espiritual. Sabe o que tem na minha mente quando Maria, ela ficava aos pés de Jesus? Ela estava prendendo ali como um bombeiro. Ela ouvia as palavras ali e falava assim: não vou conseguir isso. Ela ouviu o papai ensinando e falava assim: vai acontecer milagres. E eu quero dizer que vai acontecer milagres aqui hoje. Glória a Deus. Aleluia. Porque o papai está mudando a minha palavra aqui. Para dizer para você que você vai romper. Para dizer para você que é para você parar de olhar para o lado, para a situação, para a circunstância, para aqueles que te perseguem, para aqueles que te apedrejam, para aqueles que te rejeitam, e que você vem olhar para o alto, vem olhar para o Senhor, porque dele vem a resposta. Ele vai descer com a solução que você precisa da parte dele. Aleluia. Aleluia. Tem cura aqui hoje. Tem cura aqui hoje. O Senhor está descendo com cura. O Senhor está abrindo visões de pessoas.